Olá, tudo bem? Bem-vindo ao 8º Combrafarma, Congresso Brasileiro do Varejo Farmacêutico. O maior congresso de varejo farma online para você aproveitar. O meu nome é Adriano Chinetti, sou especialista em gestão de indicadores, economista e diretor da Gestão Farma Consultoria. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Indicadores de desempenho e saber qual é a melhor forma de analisá-lo, né, para que a gente consiga ter um resultado simples, porém bem eficaz, quando se trata de controle de números. Eu coloquei essas 3 imagens para a gente entender um pouquinho como o processo de indicadores é muito presente na nossa vida. E a gente tem que tentar procurar levar isso para nosso dia a dia também como gestão de empresa, né? Eu coloquei aqui um relógio, um medidor de combustível e uma bateria de celular. O que é importante entender aqui? Esses indicadores simplesmente são para a gente determinar um plano de ação, tomar decisão por meio desses números. Um exemplo, claro, que eu gosto muito de apresentar, né, nos treinamentos, é o relógio. Eu tenho um plano de ação de não chegar atrasado no meu trabalho, e com isso, eu sempre fico olhando o relógio e procuro tomar a melhor decisão por meio do indicador, para que eu não consiga ter algum problema ou, de repente, chegar atrasado. Isso mesmo, da mesma forma com o combustível e da mesma forma ali com o indicador de bateria de celular. Eu gosto muito de mostrar esses 3 exemplos para a gente entender que hoje o indicador faz parte da nossa vida pessoal e nós precisamos levar isso para dentro da empresa para que a gente consiga tratar de forma bem preventiva o que acontece e com os problemas que começam a apontar durante um determinado período dentro da nossa empresa. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre os indicadores, quais são os principais conceitos para a implantação de um processo, né, para ter uma medição de indicador ali bem simples e eficaz. O importante é a gente entender que quando a gente fala de processo, né, para trabalhar indicadores, é um plano de ação. Não adianta simplesmente ter um número para medi-lo e não entender qual que é a finalidade. Eu preciso primeiro ter o plano de ação ligado ao indicador para entender o resultado que eu preciso chegar e depois o plano de ação para corrigir o problema ou para, de repente, melhorar o resultado que eu já estou tendo. Trabalhar com informações fidedignas, informações corretas. Se, de repente, a gente começar a trabalhar indicadores com informações que, de repente, não são tão confiáveis, seja por meio de anotação ou por meio tecnológico, de um sistema, de uma farmácia ou de uma distribuidora, nós vamos tomar decisão errada, porque nós vamos calcular indicadores de forma equivocada. Saber qual o problema que deve ser resolvido. Isso é muito importante porque, para a gente começar a tratar a causa do problema e não só o efeito. Aqui também eu gosto de dar muito um exemplo, na questão relacionada ao setor de compras, quando o pessoal começa ali a fazer um trabalho de tentar melhorar o fluxo de caixa e começa a alongar o prazo das compras que estão realizadas. O alongar prazo, eu somente estou tratando o efeito e não estou tratando a causa do problema, que de repente é uma falta aí de capital de giro. Então, é o que a gente fala, o problema ele precisa ser resolvido a partir do momento que o indicador começa a mostrar para a gente que o resultado ali do que a gente está tá medindo não está legal. Tem um cronograma de acompanhamento, não adianta ter uma carteira de indicador ou simplesmente 1 ou 2 indicadores e não ter um cronograma de acompanhamento efetivo, medi-lo todo dia, semanalmente, a cada 10 dias, de acordo com a necessidade que precisa de um controle mais eficaz. Sempre realizar uma análise de tendência ao longo de um período, nunca podemos tratar somente 1, 2 indicadores, tratando somente 1, 2 ou 3 períodos. Nós precisamos entender a tendência para saber se essa tendência é de alta, é uma tendência estável, ou de repente é uma tendência de baixa, para indicar qual que seria o resultado mais correto e o resultado planejado que a empresa ali, de repente, já está correndo atrás para a gente conseguir otimizar. E fazer uma relação de análise de outros indicadores quando possível. O que é isso? Aqui eu dou um outro exemplo, a gente fala muito de indicadores de ticket médio de venda, não adianta tratar somente o ticket médio de venda, precisamos tratar também ele acompanhado com outro indicador, né, que eu indico tratar junto com o ticket médio lucro. Então, sempre tratar ticket médio venda e ticket médio lucro para saber se a tendência dos dois estão em alta e, de repente, um não está mascarando o resultado do outro.
Mas o que que é indicador, né? O indicador são medidas numéricas que mostram o estado ou resultado de uma operação ou processo. E o desempenho nada mais é que a comparação do que foi realizado com alguma coisa, ou alguma expectativa, ou o que estava planejado. E se a gente juntar, né, as duas palavras, indicadores de desempenho, são medidas numéricas que mostram a comparação do que foi realizado com a expectativa gerada, ou que, de repente, com o que foi planejado. Mas, pessoal, por que implantar um processo de medição de indicadores de desempenho na sua empresa? Né? Primeiro passo, quando a gente começa a tratar os números de forma adequada, nós começamos a ter um controle mais efetivo dos principais resultados. Lembrando sempre que quando a gente escolhe um indicador, ele sempre tem que estar relacionado ao meu plano de ação de melhoria. Não adianta simplesmente eu escolher um indicador tipo, eu vou controlar o meu resultado de despesa, e não entender qual que é o plano principal, se de repente é diminuir a despesa, estabilizá-la, ou pensar até ter um crescimento de despesa, porque eu vou ter um investimento em um novo setor dentro da empresa. Para que isso aconteça, né, para esse controle efetivo dos principais resultados, ele ajuda porque é um processo de apuração de informações com processos mais eficazes. Quando eu começo a medir ali os indicadores, eu começo a entender qual processo meu está mais alinhado com a realidade que a empresa precisa ou menos alinhado. E aí a correção aparece muito rápido, né, precisa se tomar a decisão de corrigir esse problema muito rápido por meio do processo. A gente consegue detectar o resultado ruim que possa vir prejudicar o planejamento. A partir do momento que a gente começa a controlar os números e fiscalizá-los eles periodicamente, eu começo a entender todo aquele número que está fugindo do padrão que estabeleceu o que foi planejado, e eu preciso rapidamente ali corrigir esse processo para que lá no final do período, um exemplo, um mês, né, 30 dias, um mês fechado, não vá prejudicar o resultado em cima do nosso planejamento. E corrigir de forma rápida alguns processos cujos resultados apontam ali um desvio do que foi planejado também a médio e longo prazo. Isso é muito importante. E não precisa, né, pessoal, simplesmente esperar relatórios fechados, não que os relatórios não sejam importantes, mas a gente vê hoje muita empresa esperar fechar o mês com resultados, apresentar o fechamento de relatório para depois tomar a decisão, de repente, do que não foi legal o resultado, seja da venda, seja da compra, ou um setor financeiro. A partir do momento que a gente trata indicadores, começa a haver uma cultura de análise e fiscalização ao longo do mês, ao longo do período, e a hora de fechar o relatório, se esses indicadores são tratados de forma correta, né, o relatório, a gente sabe que a fotografia vai ser um resultado efetivo, um resultado otimizado do que a gente tinha planejado ali durante o mês. O segundo ponto, o porquê implantar um processo de medição de indicadores, é que facilita a comunicação do que realmente precisa ser feito. Por exemplo, mostra os resultados traduzidos numericamente sobre o planejamento, ficando mais fácil o entendimento do que já foi realizado. Aquela questão que eu acabei de dizer, simplesmente mostrar relatório depois de determinados períodos, às vezes maqueia um pouco, fica muito difícil a interpretação, porque não está transformado de um jeito numérico, né? Não tem uma métrica para que a gente consiga entender o resultado. Eliminar de forma efetiva os possíveis erros nas análises que já estão sendo realizadas, quando apuradas somente por relatórios, e facilita o entendimento entre os departamentos em qual processo ou resultado deve ser alcançado. Aqui é importante a gente destacar um ponto, que quando a gente começa a tratar os indicadores de forma correta, mesmo que seja um indicador do setor de compra, ele está muito ligado, por exemplo, ao setor financeiro, e a partir do momento que eu tenho uma estratégia, um planejamento, que eu consiga tratar esses indicadores, tanto para o departamento de compra, quanto para o departamento financeiro, fica fácil entender a leitura de onde a empresa precisa chegar. Um pouco diferente de repente, eu passar para o setor financeiro, processos ou relatórios, que está ligado diretamente ao setor de compras, e de repente pode ter ali uma falha de comunicação, uma falha de entendimento, e prejudicar o resultado final. Tá? O terceiro passo é uma ferramenta para, os indicadores é uma ferramenta para motivar melhores resultados financeiros,
Quando a gente fala em resultado financeiro, não é só para a empresa, mas também para a equipe ou funcionário. A partir do momento que ele começa a entender melhor o número que ele precisa atingir, ou o número que ele precisa chegar, e mostrando financeiramente uma premiação que ele consiga atingir esse indicador ou essa meta planejada, é claro que existe um incentivo, sim, principalmente com o funcionário, com a equipe que tem um grande comprometimento com a empresa. Uma melhor remuneração impõe para a equipe também uma melhor eficiência no andamento do planejamento, além de ficar fácil, quando a gente vê que numericamente é possível chegar no número por meio dessa leitura de indicadores, fica mais fácil o engajamento e fica mais fácil e torna maior a eficiência da equipe a chegar no resultado. E com a análise dos indicadores, pode-se premiar vários setores que contribuem com uma melhora no resultado financeiro. Como eu disse agora há pouco, né, pegando mais uma vez o exemplo entre compras e financeiro, pode-se criar um planejamento de indicadores que está relacionado operacionalmente direto à compra, mas se tiver uma fiscalização correta do financeiro sobre alguns pontos, como prazo de vencimento, orçamento de compra, esses números estando bem tranquilos de serem entendidos entre os dois setores, os dois setores podem ter uma premiação extra, ou uma premiação, uma melhora na premiação, desde que eles consigam entender qual resultado ele precisa chegar e, de repente, operacionalmente, somente um setor realmente trabalhe para chegar nesse resultado e seja fiscalizado pelo outro. O quarto ponto é o direcionamento de melhorias, tanto operacionais quanto estratégicas, de forma mais assertiva. Por quê? Tem um controle mais efetivo na melhoria de processos e resultados, né, que envolvem todos os departamentos. De repente, se eu tenho ali um plano de bater alguns indicadores, ou planejado chegar a alguns indicadores, por meio de números é mais fácil entender o setor de compras, o setor financeiro, o setor de vendas, um setor de custo, enfim. É muito mais fácil todos entenderem qual número está ligado a cada setor e onde todos devem chegar a partir do momento que o planejamento, por meio de indicadores, é colocado para todos os departamentos, para toda a equipe. Ter indicadores que direcionem o desempenho melhor a cada período, um exemplo, né, com aumento nas vendas e redução nos custos, eu acabei de citar. Quando a gente trata de número dentro da empresa, fica mais fácil os departamentos entenderem, não só onde ele precisa chegar, mas se de repente tem algum número fugindo do controle, do planejamento de outro setor, ele consegue identificar e de repente até ajudar num plano de ação de correção mais rápida que não prejudique todo o processo ou toda a otimização do resultado que você está buscando. Ter uma análise clara e simples dos resultados para que a equipe entenda efetivamente o porquê da diminuição ou ganho de premiações, né? Por exemplo, quando a gente fala de premiação, quando a gente não trata números, um exemplo com a equipe de venda, não trata alguns indicadores, não mostra alguns indicadores ou planeja números onde ela precisa chegar, se eu não controlar isso, de repente cai a premiação da equipe, ou cai uma premiação do meu melhor vendedor, ele pode se sentir desmotivado, né, ou entender que essa situação não é correta, e a partir do momento que a gente trata indicadores, né, e mostra realmente o caminho que a gente precisa chegar, esse precedente de que eu perdi meu prêmio por causa da empresa vai por água abaixo, por quê? Fica claro que ele, de repente, teve uma queda na sua premiação, porque ele não conseguiu chegar no número que a empresa precisava, e ele teve todo o processo de acompanhamento do indicador, seja diário, semanal, uma, duas vezes por mês, que ele poderia estar realizando alguns planos de ações, né, para conseguir melhorar o resultado, e não foi feito, simplesmente, talvez, ou por falta de comprometimento, ou outras situações que de repente, não conseguiu chegar no resultado que foi planejado, e infelizmente, esse exemplo, né, a premiação dele pode sofrer uma queda. Quando a gente fala dessas quatro bases, o porquê colocar um processo de medição de indicadores dentro da empresa, o direcionamento de melhorias mais assertivas, controle de resultados, uma ferramenta de motivação para a equipe, para ela entender certinho onde precisa chegar, que é possível chegar e ganhar um pouquinho mais, e uma comunicação mais eficiente entre todos os setores da empresa, todos esses elos mostram que o benefício principal vai ser a empresa, seja no resultado final, seja no resultado para a equipe, ou no resultado do processo como um todo, para melhorar, né, não só o resultado financeiro, mas os resultados de setores
otimização de processos para que a empresa consiga realmente chegar no planejamento ou próximo do que foi planejado durante o período, seja um mês, um ano, enfim, de acordo com o planejamento estratégico da empresa. Paralelamente a isso, a gente gosta muito de falar o porquê, né, o que não deve ser feito quando se optar por uma análise de indicadores de desempenho. Então, assim, eu gostei, eu quero fazer essa análise de desempenho, vou começar a realizar o plano de ação, vou começar a elaborar alguns indicadores para melhorar alguns resultados, mas o que eu não devo fazer? Vamos lá, pessoal. Primeiro, criar indicadores sem antes ter um objetivo real. Não adianta eu falar, eu vou criar um indicador aqui, eu vou medir meu ticket médio lucro toda semana. Tá, não adianta só medir o ticket médio lucro toda semana. O que precisa ser feito? Identificar se ele está com resultado bom ou ruim, e de repente, mesmo que ele esteja bom, eu quero melhorar, eu já tenho um plano de ação para que eu comece a medi-lo em cima de um plano de ação que já foi planejado para ver se o resultado vai chegar no que foi planejado, no que está almejando a empresa. Ter excesso de indicadores para serem monitorados. Quando a gente trabalha com muitos indicadores, não adianta, seja o setor, seja um funcionário, uma equipe, ela perde o foco. Então, a gente indica aí, para trabalhar indicadores principais, entre 5 e 7 indicadores no máximo, indicadores importantes, que estejam ligados realmente a um processo de melhoria, a um planejamento de melhoria, porque acima disso, acima de 5, 7 indicadores, não só funcionário, como a equipe ou o setor, ele começa a perder, né, perder o foco, porque começa a ter muitas análises, muitas medições, muitos acompanhamentos em cima de muitos números, e aí, normalmente, o resultado não é legal, porque acaba escapando algumas análises, alguns monitoramentos. Então, o estudo mostra para a gente que entre 5 e 7 indicadores é o que seria real e muito produtivo ser medido aí num período mensal ou no período estipulado pelo planejamento da empresa. Trabalhar indicadores sem ter planejado ou estabelecido metas. Como eu disse, não adianta eu colocar um indicador para melhorar o ticket médio lucro se eu não sei o quanto eu quero melhorar. A meta nesse processo, né, de fazer uma medição, um planejamento dentro da empresa, para ter uma gestão correta de indicadores, a meta é fundamental para saber onde a gente precisa e ir apurando o resultado que está acontecendo e ver ali quanto tempo ou até onde eu preciso chegar com esse resultado. Os indicadores, eles não serem utilizados em toda a cadeia de gestão. Eu dei muito exemplo aqui da compras e do financeiro, não adianta, de repente, nós termos indicadores que tratem muito da área financeira e não trate da área de compra, ou não trate da área de venda. É muito importante que os principais indicadores da empresa seja tratado por toda a cadeia de gestão, para que, de repente, só um braço, né, só um setor da empresa não consiga, somente ela otimize o resultado e o outro setor não consiga bater o planejamento que foi estipulado. Analisar indicadores e não elaborar ações corretivas. Então, eu coloquei ali 4, 5, 6 indicadores na minha carteira, eu vejo ali que 3, 4, né, durante o período de medição não está com resultado legal, e a gente fica achando que vai melhorar, e eu não tomo nenhuma ação corretiva. Para esse efeito, né, para simplesmente pegar o indicador e não tratar com a ação corretiva, vai ser só mais um número para monitorar, vai ser só mais um número para se preocupar, e daqui a pouco ele perde o efeito, perde o sentido, ele vai ser deixado de lado, e a ação corretiva, infelizmente, não vai ser feita. Então, toda vez que for feito um planejamento em cima de indicadores, é muito, muito importante que, assim que apontou que ele não está, o indicador, ou alguns indicadores não está com uma tendência ou um resultado legal, muito rápido a ação corretiva tem que ser planejada e colocada em prática para reverter esse resultado. Não deixar claro para a equipe o conceito e a importância de cada indicador. Não adianta eu chegar no setor financeiro e mostrar 3, 4 indicadores, se o setor ou o funcionário não entender o conceito, o porquê medir aquele indicador, se ele não atingir determinado resultado, ou se ele começar a dar determinado resultado, qual plano de ação tem que ser colocado em prática. Simplesmente colocar um número para medir, seja para nós, gestores, proprietários, ou para um setor ou um funcionário, se não tiver o conceito bem alinhado, a importância dele, e em cada resultado, o que deve ser feito, né, como eu disse, vai ser só mais um número para a gente medir, e daqui a pouco ele perde a importância. Não fiscalizar com frequência os indicadores elaborados.
toda vez que a gente trabalha com um painel de indicadores, existem os indicadores que precisam ser fiscalizados ou medidos diariamente, semanalmente, 2 ou 3 vezes por mês. E aí, pessoal, é um cronograma, é uma regra. Se for estipulado que existem 2, 3 indicadores que precisam ser medidos todos os dias, essa regra não pode ser quebrada, tá? Indicador, eu costumo falar muito que o indicador é tão importante quanto vender dentro da empresa. A partir do momento que eu tenho o papel de abrir e vender, atender o consumidor, eu tenho por obrigação ter um bom atendimento, ter um produto e ter um preço acessível. Quando a gente começa a trabalhar com a questão de indicadores, é muito, muito importante que a gente entenda que existe um cronograma de fiscalização e é muito, muito importante que isso seja feito e essa regra não seja quebrada. Seja por um setor ou um funcionário que, de repente, está tomando conta ou está dentro desse planejamento de uma gestão de indicadores. Para finalizar, criar indicadores por meio de uma base de dados não confiáveis. De maneira alguma, eu posso começar a trabalhar uma gestão de indicadores se, de repente, eu tenho alguma dúvida se a informação que está sendo coletada, seja de um sistema, seja de um processo, ou seja até por anotações manuais, elas não são confiáveis. Se eu pegar informação não confiável, vou gerar um indicador não confiável e provavelmente vai ser tomada uma decisão errada, vai se criar um plano de ação errado e o resultado provavelmente não vai ser aquele almejado pela empresa, ou pelo setor, ou pela equipe. Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Alguns exemplos práticos de indicadores. A gente falou um pouco ali da questão teórica, o porquê ter uma gestão de indicadores, quais são os principais pontos positivos, negativos, e aqui a gente vai falar de alguns indicadores na prática, para a gente entender um pouquinho o conceito e colocá-lo na prática nesses exemplos que a gente vai colocar. Nós vamos falar aqui um pouquinho do que é indicador médio de lucro, ou ticket médio de lucro, né, que seria ali uma margem bruta dividido pelos números de clientes atendidos. Esse aqui é um indicador que eu falei que eu gosto muito de acompanhar com o indicador ticket médio de venda, aqui é o ticket médio de lucro. Então, é importante que esses dois indicadores andem juntos, porque não adianta a gente ter uma crescente no ticket médio venda e, de repente, eu tenho uma queda no ticket médio lucro, ou, de repente, eu tenho um aumento no ticket médio lucro e uma queda no ticket médio venda, porque se eu tenho uma queda na venda, essa lucratividade ela não vai ser sustentada e já ela vai ter uma curva para baixo e aí o resultado não vai ser legal para a empresa. Mas falando um pouquinho aqui na prática, nesse exemplo, com esse indicador nós podemos medir a lucratividade média em cada atendimento. Então, o que é a finalidade desse indicador médio de lucro? É entender em cada atendimento qual que é a lucratividade que deixa por cada cliente atendido dentro da empresa, dentro de uma distribuidora, enfim. A gente entender ali se a gente realmente está conseguindo otimizar esse resultado de lucratividade com cada atendimento. Nesse exemplo, a gente pegou aqui um lucro bruto, né, uma lucratividade bruta de 55 mil, dividindo ali por 4.021 atendimentos, nos dando ali um ticket médio de lucro de R$ 13,67. Nesse exemplo, pessoal, a lucratividade de cada atendimento é R$ 13,67. A pergunta que eu faço é, se no mercado o indicador médio de lucro, vamos imaginar no varejo farma, o varejo fala que o ticket médio de lucratividade, atingindo em média R$ 11,50, é um ótimo resultado, o da empresa atingindo R$ 13,67, ele pode ser considerado um bom resultado para a empresa? Aí a gente precisa começar a analisar alguns pontos importantes. Quando a gente faz uma comparação do mercado de 11,50 para o da empresa em 13,67, aparentemente mostra que o da empresa está com um resultado muito, muito acima do mercado e aparentemente é um bom resultado. Mas vamos ver isso ao longo do período. Imagina que a empresa, ela pega ali, ela tem o controle de indicadores e começa a entender que a lucratividade por cada atendimento saiu de R$ 17 para R$ 13. Então, quer dizer, pessoal, eu tenho uma tendência de queda. Não adianta eu ter uma comparação com o mercado
que eu estou bem acima, né? Estou batendo 13,67 contra 11,50, mas dentro da minha empresa eu tenho uma tendência de queda. Mostra que cada cliente que eu estou atendendo, eu não estou conseguindo otimizar o resultado de lucratividade. Por quê? Há 8 semanas atrás eu tinha um ticket médio de lucro de R$17 e hoje eu estou batendo 13. Então, um ponto fundamental, um dos pontos fundamentais, quando a gente fala de gestão de indicadores, é entender, primeiro, quando eu tenho um indicador, com o que ou com qual indicador ele deve ser comparado, né? E muito importante que a gente falou lá, quando a gente falou um pouquinho da parte teórica, é entender a tendência desse indicador. Nós nunca podemos somente medir um indicador, 1, 2 ou 3 períodos curtos. Eu preciso ter uma base histórica como essa para entender se a tendência está de baixa, a tendência está estável ou a tendência está em alta. Então, nesse exemplo, é claro para nós mostrar que não adianta eu ter uma comparação com o mercado, eu estar com resultado legal, se eu não entendo a tendência do que está acontecendo dentro da minha própria empresa. E aqui eu coloquei 2 cenários, né? O primeiro saindo de R$17, e indo para 13, eu tendo uma tendência de queda, o que é um resultado ruim, mesmo estando acima do resultado do mercado. E qual seria o cenário mais correto? É o de baixo, o gráfico abaixo, né, saindo de R$12 e indo para R$13, e paralelamente a isso, ainda estando acima de R$11,50, que seria o ticket médio de mercado. Então, o que é importante aqui, pessoal? Entender a tendência do indicador. Parece uma coisa simples, mas muita gente que faz um planejamento ou faz uma fiscalização, uma gestão de números, que não necessariamente pode ser indicadores, mas ela não entende a tendência. E, às vezes, tratar somente um período, 1 mês ou 2 meses, ele acaba mascarando muito o resultado do que está acontecendo. Então, no caso da gestão de indicadores, tendência é fundamental. Vamos aqui para um outro exemplo prático que a gente colocou aqui. Esse aqui é um pouquinho mais evoluído, porque a gente vai fazer aqui a junção de 3 indicadores para a gente entender realmente se o resultado da empresa, nesse exemplo, está sendo otimizado, está dentro do planejamento do que foi colocado ou não. Eu acho que é importante a gente explicar um pouquinho na prática o que acontece, para entender que a gestão de indicadores, como o título fala, ela tem que ser simples e eficaz. Primeiro, eu tenho que ter um indicador simples, né, eficaz, e o processo também de medição e de correção tem que ser rápido, simples e eficaz. É aí que a gente consegue otimizar muito o resultado do que está ocorrendo, ou, de repente, o que está fugindo do nosso planejamento dentro da empresa. E aqui o indicador de atendimento, né, o indicador de atendimento nada mais é que o total de clientes atendidos dividido pelo número de vendedores. Aqui a gente está falando um pouquinho, né, do departamento de venda ali, o número de vendedores. O indicador de atendimento, ele pode ser relacionado com outros indicadores, que na verdade é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai relacionar ele um pouquinho com o indicador de lucro e um pouquinho mais para frente com o indicador de venda. Nós vamos trabalhar tendência de 3 indicadores para realmente saber se o resultado dentro da empresa, considerando esses 3 indicadores, ele está sendo otimizado, ele está batendo um resultado que de repente foi planejado pela empresa ou se ele não está. Tá? Nesse exemplo nosso, a empresa atendeu 4.101 clientes e 6 vendedores foram responsáveis por esses 4.101 atendimentos, dando uma média ali de 683 atendimentos por vendedor. O primeiro passo, como eu disse, pessoal, é entender a tendência do que está ocorrendo. Então, aqui a gente vai começar com mais um exemplo negativo, onde mostra que há 8 semanas atrás, cada vendedor atendia em média 723 clientes, e agora nós estamos atendendo 683 clientes. Então, aparentemente, quando eu olho só um atendimento de 683 atendimentos por vendedor, me dá uma noção de que, nossa, cada vendedor nosso está atendendo bastante cliente. Mas quando eu coloco ao longo do tempo e mostro essa tendência, mostra que o nosso atendimento, de repente, não está sendo tanto eficaz quanto a gente imaginava. Então, o que é uma movimentação correta? Também a gente coloca aqui o que seria uma tendência correta, há 8 semanas atrás, saindo de 621 atendimentos e indo para 683 atendimentos. Esse seria o movimento mais correto, uma tendência de crescimento, né, de atendimento por cada vendedor. É um resultado bom para a empresa? Vamos analisar com outro indicador. Vamos pegar aqui, pessoal, o indicador venda e o indicador atendimento.
A gente percebe aqui que eu tenho um indicador de venda saindo de R$ 31,70 para R$ 36,87, e eu também tenho um indicador de atendimento, como nós vimos anteriormente, saindo de 621 atendimentos para 683 atendimentos. Então, aparentemente, eu tenho um indicador de venda com tendência de alta e um indicador de atendimento com tendência de alta, que é o melhor cenário para a empresa. Estou conseguindo atender mais clientes e estou conseguindo aumentar o meu ticket médio de venda em cada cliente atendido. Mas vamos pensar um pouquinho em alguns resultados que podem ocorrer no dia a dia da empresa. O indicador de venda com tendência de queda e o de atendimento em alta. Então, a gente percebe ali que eu tenho um ticket médio de venda caindo, saindo de 31 para R$ 25, e um de atendimento saindo de 621 atendimentos para 683 atendimentos. E que isso fica claro para nós aqui. Nós estamos vendendo produto com menor valor agregado. A cada cliente que nós estamos atendendo, apesar de estar subindo o número de atendimento, a cada cliente atendido, a cada venda realizada para o consumidor, a carteira, né, total do que está sendo vendido ao longo das semanas vem diminuindo, e isso precisa ser corrigido. Mas vamos, paralelamente com esses dois indicadores, vamos também trazer um outro indicador que é importante, que é o indicador, né, o indicador médio de lucro, em relação à venda e em relação a esse atendimento que está ocorrendo. Então, primeiramente, nós trabalhamos com dois cenários, onde a gente mostrou a tendência do indicador de atendimento e o indicador de médio de venda. Agora a gente vai para o indicador médio de lucro, paralelamente a esses dois indicadores. A gente coloca aqui 2 semanas, onde a gente tem a venda, o atendimento e o lucro. Porém, como eu disse, não adianta a gente pensar em tratar indicadores tratando 1, 2 ou 3 períodos. Por quê, pessoal? Não é possível entender a tendência. Não é possível entender se eu estou com uma tendência de alta, uma tendência de baixa ou uma tendência estável. Quando a gente começa a tratar pelo menos 5 períodos dos indicadores que foram planejados, eu já começo a entender se eu tenho uma tendência de baixa, uma tendência de alta, se ela está estável, o quanto ela está aumentando ou o quanto ela está diminuindo. E quanto mais período analisado, a gente consegue entender melhor. Como nesse exemplo também, tratando 8 semanas, a gente percebe que a gente tem uma queda de indicador de venda, então meu ticket médio venda está diminuindo. Eu tenho aqui um aumento e mostra que o indicador médio de atendimento também vem aumentando paralelamente à diminuição do ticket médio de venda, e meu ticket médio de lucro também está caindo. Então, aqui para nós fica claro que apesar de repente, da empresa estar conseguindo atrair novos consumidores, fazendo o papel dela de atrair o consumidor para dentro da loja, o que está acontecendo? Ele não está sendo bem aproveitado. O meu ticket médio de venda vem caindo, o meu ticket médio de lucro também vem caindo por cliente atendido. Então, qual que é o plano de ação? Existem vários, né? A gente não vai entrar aqui em detalhes em algum plano de ação aqui, mas o que é importante? Primeiro passo é entender que lá atrás, quando a gente começou a pensar nesses indicadores, a gente planejou onde nós queremos chegar com o indicador médio de venda, o indicador de atendimento e o indicador de lucratividade. Se isso não está acontecendo, ao longo do planejamento, teve algumas ações que não representaram respostas positivas, e isso precisa ser reajustado o mais rápido possível. Tá, pessoal? Nesses exemplos apresentados, foi possível entender alguns pontos fundamentais que a gente falou lá no início, quando a gente começou a falar o porquê fazer uma gestão de indicadores de forma simples e eficaz. O que é importante a gente entender? Pessoal, novamente, vamos bater muito nessa tecla. Tendência do indicador é fundamental para entender se o resultado está sendo positivo ou negativo dentro da empresa. Não adianta tratar somente indicador por 1, 2 ou 3 períodos. Eu preciso ter uma base histórica para saber se realmente o resultado está sendo otimizado ou não, até mesmo para estabelecer qual o plano de ação eu devo levar em consideração caso eu queira corrigir o problema, se o indicador não está chegando no resultado que a gente precisa, tá? Quando possível, interligar outros indicadores para ter uma análise mais eficaz, uma análise mais correta dos resultados. E foi esse exemplo que a gente apresentou agora há pouco, né? A gente começou falando um pouquinho de indicador médio de lucro, depois falou de atendimento e depois falou de venda. Chegou uma hora, a gente colocou esses 3 no mesmo gráfico e a gente chegou na conclusão de que
a empresa está atraindo muito consumidor para dentro da sua loja, para dentro da sua farmácia, ou para dentro da sua distribuidora, porém, a otimização da equipe de venda em relação a ticket médio de venda e ticket médio de lucratividade não está sendo legal. E aí vão ser planejados vários planos de ações para corrigir isso, que ao longo do tempo precisa ser fiscalizado, precisa entender a tendência, precisa medir vários períodos para realmente entender se o plano de ação que foi planejado, que está sendo executado, realmente está dando resultado para a correção dos problemas que foi ali detectado de forma rápida por meio da gestão dos indicadores. E ter o objetivo, que nesse caso, né, nesse exemplo que a gente deu, foi melhorar o ticket médio de lucro e de venda e entender se a equipe está tendo uma otimização do seu número de atendimento. E ali ficou claro para nós, como eu disse, existe uma otimização de cliente atendendo, de cliente entrando na loja, um número maior de atendimento por vendedor, porém, o que está sendo vendido, tanto em valores de venda, quanto retorno de lucratividade, o resultado não está legal e a gente precisa corrigir isso da melhor forma. E, pessoal, para a gente finalizar, o que é muito, muito importante, que também a gente falou lá atrás, lá no início dessa apresentação, é entender que comece um processo de indicadores de desempenho com base nos seus objetivos e metas da empresa. Apenas gerar indicador para acompanhá-lo não levará a obter resultados desejados. Isso quer dizer o quê, pessoal? Não adianta simplesmente eu colocar indicadores, 3, 4, 5, 6 indicadores por departamento para serem medidos, se eu não entendo o objetivo, o porquê medir aquele indicador, e se de repente, a hora que eu estiver medindo, eu vejo que ao longo do tempo, ao longo de uma tendência, ele não está dando um resultado legal, qual é o plano de ação efetivo que eu posso colocar de forma rápida, porque a forma rápida tem que acontecer para corrigir o problema. Se lá atrás a gente começa a fazer um trabalho correto, onde eu planejo um indicador, que eu já tenho um plano de ação, eu já tenho uma meta onde eu quero chegar com esse indicador, e se de repente ele não começar a me dar o resultado correto, lá atrás também eu já coloquei os principais planos de ações para começar a interferir caso o resultado que vem ocorrendo não está significativo, não está sendo otimizado. E quando eu tenho isso planejado lá atrás, o resultado da mudança ou da correção é muito mais eficaz, muito mais rápido. Se a gente deixar para colocar esse resultado, medir ali de formas muito espaçadas, ou de repente eu não ter um plano de ação, caso o resultado não seja o que a empresa está almejando, está buscando, com certeza o resultado para corrigir esse indicador, ou para estabelecer esse plano de ação no meio do caminho, onde eu identifiquei onde eu identifiquei que o indicador não está dando o resultado que foi planejado, né, a correção vai ser mais demorada, vai ser mais custosa, vão ter que se rever alguns processos, vai envolver mais setores, e isso com certeza vai ser mais moroso, vai custar mais para a empresa, e o resultado com certeza vai demorar muito mais para ser alcançado dentro do que foi planejado. Obrigado, pessoal. Quero agradecer também ao Vinícius e à Ana Paula pelo convite, né, para estar passando um pouquinho desse conhecimento no 8º Combrafarma, um evento aí muito, muito grandioso e importante, gratuito para o varejo farmacêutico. Agradeço pela oportunidade e lembre-se sempre, fazer uma gestão de indicadores é muito simples, basta comprometimento e seguir um cronograma planejado que o resultado da sua empresa vai ser bastante otimizado e o resultado ao longo do período vai ser bastante eficaz. Obrigado e sucesso para todos.